Galerinha, vamos lá, vamos continuar nosso estudo aqui sobre os gráficos, tá certo? Sobre os gráficos, sobre noções de estatística. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês o arquivo para nós estudarmos juntos aqui. Então, noções de estatística. Vamos hoje falar sobre os gráficos de colunas e os gráficos de barras. A gente já viu o gráfico de setores, certo? De setores, não, desculpa. O gráfico de segmentos. Nós vamos ver agora de colunas, de barras, tá? De setores e os pictóricos. Então, vamos lá. Vamos aqui começar com os gráficos de colunas e os gráficos de barra. Os gráficos de coluna, pessoal, eles, além do tipo já mostrado, né, que a gente viu, no capítulo anterior, que eu falei para vocês agora, que é o de segmento, a gente tem um gráfico de coluna. Ele é muito comum, aparece muitas pesquisas, aparece em muitos lugares por aí, tá? E ele é chamado de gráfico de colunas por conta das barras dele ser posta na forma vertical, dando a noção a gente de colunas. Então, assim como ocorre no gráfico de segmentos, um gráfico de colunas é composto geralmente de dois eixos, geralmente aquele eixo, o eixo vertical e o eixo horizontal. Bom, no eixo horizontal deitado, né, o eixo que está deitado, eles são construídos as colunas, que representam as variações de um fenômeno de acordo com seus valores. Essa variação é indicada pelo eixo vertical, então se ele aumenta ou se ele diminui. Na ausência do eixo vertical, os valores eles podem ser indicados até em cima das próprias colunas. As colunas devem sempre possuir a mesma largura, então tem que ser padronizadas as largurazinhas das, das colunas. A distância entre elas deve ser também constante, deve ser a mesma. Deve também ter uma proporção entre as colunas, ou seja, se um aumenta 5, o valor 5, outra valor 10, então a outra vai ser um valor, um tamanho, o dobro do que era de 5, certo? Então tem que ter essa proporção, para também não ficar algo totalmente aleatório. Aqui a gente tem um gráfico, que é a produção de ovos de galinha no Ceará, dos anos. Aqui, ó, eu tenho no eixo, meu eixo horizontal, os anos, e aqui o aumento ou a diminuição da produção. Aqui, no caso, ela só tem aumentado durante os anos, em 75, 1975, 1980, 1985, 1995 e 96, 2006 e 2017, e os seus respectivos valores. 19.514, 30.586, 31.071, 71.774, 74.426 e 141.501. Aí a gente verifica aqui que ele só aumenta e no último ano ele quase que, quer dizer, nas últimas duas colunas ele quase que dobrou entre esses anos. Então, aqui a gente tem esse gráfico de colunas, a gente vê a padronização aqui do espaçamento entre eles, a largura deles e o crescimento, que ele é bem proporcional entre eles. Seguindo uma ideia semelhante ao gráfico de colunas, temos também um gráfico chamado gráfico de barras. As barras, nesse caso, elas são indicadas na horizontal. Entretanto, esse modelo de gráfico tem a mesma eficiência para leitura e interpretação de informação neles contida quanto compararmos com o gráfico de colunas, os verticais. Eles dois são muito parecidos. É só eu rotacionar, é só eu girar o gráfico de coluna, ele vai virar um gráfico de barras. Da mesma forma que no gráfico de colunas, as barras devem sempre possuir a mesma largura, a mesma distância entre elas e, além disso, deve existir uma proporção entre o tamanho das barras. Então, aqui a gente tem um exemplo. Guilherme está treinando uma corrida e usa o aplicativo de celular que indica a distância percorrida em cada dia de treinamento. Fazendo um comparativo de vários dias por meio de um gráfico de barras, veja o gráfico obtido após 5 dias. Então, no primeiro dia, ele obteve, primeiro dia, 3 de agosto, ele obteve
pouco mais de 12 quilômetros. No segundo dia 4 de agosto, ele obteve, desculpa, mais que 14 quilômetros. No quinto dia, ele teve mais que, no terceiro dia, ele teve exatamente 10 quilômetros. No sexto dia, provavelmente ele não correu, porque não aparece nada aqui. E no sexto dia 7, no quinto dia 7, desculpa, correu mais que 16 quilômetros. Então aqui é a distância percorrida e aqui são os dias que ele está percorrendo. Olha que aqui no gráfico de barras, o aumento e a diminuição dele vai depender desse outro eixo aqui, certo? Vai depender aqui para a gente marcar. Olha que eles estão tudo bem proporcionais. Aí ele marcou, ele fez essa marcação aqui de 2 em 2 para caber até 18 aqui, que é próximo de onde o Guilherme ele chegou, tá treinando e foi marcado aqui, no dia 7 de agosto. E agora a gente vai ver os gráficos de setores. Os gráficos de setores, colunas e barras mostrados nos módulos anteriores, de segmentos, desculpa, de colunas e barras, tem como uma de suas características a presença de dois eixos. Então, o gráfico de segmentos, o gráfico de colunas e o gráfico de barras, eles têm os dois segmentos, horizontal e vertical, tá? Mas também existe outro modelo de gráficos que não fazem uso de eixos perpendiculares. Um desses modelos é conhecido como gráfico de setores. Esse tipo de gráfico recebe esse nome pelo fato de ser formado por setores circulares, indicando partes de um todo representado pelo círculo. Como, por exemplo, veja o seguinte gráfico. Então, aqui, ó, a região norte, distribuição das áreas das regiões brasileiras. A região norte é quase 50% do território brasileiro. O nordeste, a gente tem aqui, ó, uma boa parcela também. Sudeste, menor. Sul, menor ainda. E o centro-oeste, ele é praticamente o mesmo tamanho que o nordeste. Ok. Nesse gráfico temos o círculo inteiro representando todo o território brasileiro. Então, todo o círculo aqui, ele representa o território brasileiro. Cada setor colorido indicando a parte do território ocupado por cada uma das regiões. Então, que eu mostrei a vocês, ó, a norte, a azul aqui, e assim sucessivamente. O uso de cores facilita, nesse caso, a identificação de cada região. É comum também o uso de uma legenda, quando as informações não são dadas nos próprios setores. Além disso, pode ser usual a indicação de valores em forma de porcentagem em relação ao total, como mostra o gráfico seguinte. Proporção aproximada entre terra e água na superfície do planeta Terra. 75% é de água e 25% é de terra. Muito bom esse gráfico, pessoal. E o último que a gente vai ver hoje são os gráficos pictóricos. Então, há um modelo curioso de gráfico conhecido como pictórico. Ele é um tipo de gráfico que faz uso de imagens para chamar a atenção de quem está observando. Deve conter imagem que seja atraente, sugestiva e coerente com o assunto abordado. Veja um exemplo. O gerente de uma padaria criou um programa incentivando seus clientes a doarem moedas, que geralmente são entregues com um troco, que servirão para auxílio em uma casa que atende idosos. Ao longo dos últimos 5 meses do ano, as doações aumentaram mês a mês, embora tenham começado com uma pequena quantia, e para prestar as contas aos seus clientes, ele elaborou o seguinte gráfico. Doações recebidas mensalmente em reais. Nesse gráfico, moedas são usadas para compor colunas que indicam quantia em reais doada. Afinal, o gráfico refere-se à quantia doada em moedas. Nesse caso, cada moeda representa uma quantia de 10 reais, mantendo assim uma proporção entre as duas alturas das colunas. Ok. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, tá certo? Esse gráfico de pictórico, ele utiliza muito imagens.
é bem interessante vocês darem uma pesquisada e procurar outro tipo de gráficos pictóricos. Esse aqui, como estava falando de dinheiro, ele usou a imagem, tá, de moedas para chamar a atenção. Mas também tem gráficos pictóricos com árvores, com carros e etc, pessoal. Então, dê uma pesquisada aí para ampliar mais o conhecimento de vocês e por hoje a gente finaliza aqui a nossa aula. Pessoal, muito bom, tá? A gente ter acompanhado aqui esses conteúdos. Agora eu quero que vocês pratiquem o que a gente estudou até agora, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo para a gente tirar as dúvidas que vocês tiverem. Valeu, turma. Até a próxima. Tchau.